Vamos para a palavra, quantos estão preparados? Amém, amém. O tema da palavra de hoje é: permita que Deus extraia o teu melhor. Permita que Deus extraia o teu melhor. Vamos ler. Quantos trouxeram a Bíblia? Amém, amém. Mas para você que não trouxe, nós vamos colocar aqui para você Lucas capítulo 22, versos 39 ao 44. Lucas 22, do 39 ao 44, que diz assim: como de costume, Jesus foi para os Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Mateus relata o mesmo fato. Agora, no ponto de vista de Mateus, nós pegamos então alguns versículos. Mateus 26, do 37 ao 39, que diz assim: começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui vemos nos relatos de Lucas e Mateus uma síntese do sofrimento de Jesus, uma síntese daquilo que Jesus estava enfrentando antes de ir para a crucificação. O que Jesus estava passando ali no jardim do Getsemane, porque sabia da sua crucificação, sabia que ele levaria sobre si o pecado da humanidade. Ele sabia aquilo que enfrentaria, porque ele quando nasceu da Virgem Maria, ele já veio com um propósito. E o propósito de Jesus não era curar enfermos, não era ensinar nas sinagogas, não era simplesmente estar na terra para entender o meu sofrimento e o teu, não. Quando Jesus veio para a terra como homem, ele veio com um propósito: morrer naquela cruz, para que através do sangue dele, eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, o nosso nome escrito no livro da vida e a salvação eterna. Como homem, lemos que ele começou a sentir uma tristeza, uma angústia, que a sua alma estava profundamente triste. E numa das traduções também existe essa tradução dizendo que a tristeza que ele sentia era mortal, ou era capaz de matá-lo. Tamanha a angústia que Jesus estava enfrentando. Diante deste cenário, Jesus se afastou com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e depois deixou-os ali no Getsemane e foi orar ao Pai, dobrou os seus joelhos. Então ele fez esta oração que nós acabamos de ler, e nesta oração ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui mesmo sofrendo, mesmo a ponto de sofrer um fenômeno chamado hematidrose. Hematidrose. O que é hematidrose, pastora? É uma condição rara em que uma pessoa sua sangue, transpira sangue, gerando dores profundas que afetam o seu rosto, as suas orelhas, o nariz, os olhos, debilita o seu corpo, gera uma grande sensibilidade cutânea. Tamanha era a dor e o sofrimento de Jesus antes de chegar naquela cruz. Ele se coloca nesta posição, e mesmo assim, ele não recua.
Ele não desiste daquilo que Deus tinha para ele. Ele não desiste da cruz. Ele não sai da posição de filho. Ele não sai da submissão e da rendição à vontade do seu Pai. Por mais que eu e você já tenhamos passado por algumas lutas, por mais que eu e você já tenhamos passado por algumas situações desafiadoras, por mais que você já tenha enfrentado dores aparentemente insuportáveis, muitas vezes até mesmo dizendo que gostaria de morrer para poder se livrar daquela dor, nenhum de nós sofreu o que Jesus sofreu ali no Getsemane, a ponto de transpirar gotas de sangue. Ele, sendo filho de Deus, ele poderia ter dito que não faria aquilo, ele poderia sair daquela situação, mas ele passou por aquele processo. Ele poderia ter escolhido qualquer lugar, ele poderia ter escolhido o Mar da Galileia, ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar, mas ele escolheu o Getsemane. E dentro da cultura judaica, tudo tem um significado. E nós vamos entender por que o Getsemane. Getsemane ou Getsemani, do aramaico, significa lagar de azeite, prensa de azeite. Jardim do Getsemane, na realidade, faz menção não ao jardim que nós conhecemos, mas dentro da cultura judaica, jardim é todo lugar onde se tem árvores frutíferas. Logo, o jardim do Getsemane era um lugar ou um pomar onde havia plantação de oliveiras. E essas oliveiras produziam uma fruta chamada azeitona. O fruto da oliveira é a azeitona. Jesus então escolhe este lugar. Você tem uma imagem, mas é claro que esta imagem ela é atualizada. Você também tem aí a imagem dos frutos da azeitona na oliveira, para que você possa contextualizar e possa entender o que estaremos falando nesta noite. Jesus então escolheu este lugar, o Getsemani, para passar os últimos minutos que antecediam a traição de Judas e ser levado até a cruz, aonde ele seria depois morto e assassinado. Getsemani ficava logo abaixo do pé do Monte das Oliveiras, e lá naquele lugar havia fábrica onde haviam prensas. As prensas faziam o quê? Os agricultores tiravam as azeitonas das oliveiras, colocavam essas azeitonas dentro de sacos e depois então levavam até este lugar, ou esta fábrica, até essas prensas, para que da azeitona fosse extraído o azeite. Foi neste lugar que Jesus fez esta oração que nós lemos agora. Aquele lugar era um lugar de ser prensado, era um lugar de sofrimento, era um lugar de dor. Hoje muitos, quando aceitam a Jesus, entregam suas vidas a Ele, querem a cura, querem tudo que Jesus possa dar, mas se negam a passar pelo processo do Getsemane ou pela cruz, porque foram ensinados que Jesus veio para trazer vida em abundância, e se consideram abundantes quando todos ficam satisfeitos ou quando conseguem tudo aquilo que os satisfaçam para si e para os outros. Muitos entregam a sua vida a Jesus, achando que por entregarem a vida a Jesus, os problemas estarão liquidados. Não terão mais que passar por nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhuma escassez. Entregam a vida achando que porque agora são de Jesus e Jesus é deles, os problemas estão resolvidos. É verdade? Se Jesus é o nosso modelo, eu quero dizer para você que o fato de entregar a sua vida a Jesus, ou de passar pelas águas do batismo, não te tornam imune ao sofrimento que a vida nos oferece. Porque viver é uma luta diária. Então Jesus passou por isto. Jesus passou pelo Getsemane, e nós vamos aprender com Jesus, este lugar onde ele esteve, sobre o processo da prensa, onde as azeitonas passam. Nós vamos tirar algumas lições. E o que me chama mais atenção, quando eu leio esse relato dos evangelhos, é que Jesus, podendo sair daquela situação, ele não saiu. Ele não recuou diante da cruz, não recuou diante do medo, do sofrimento.
Ele não murmurou. Ele não reclamou, não questionou a Deus. E quantas vezes, com problemas menores, muitos reclamam e murmuram e questionam a Deus. Ele não desistiu de cumprir o seu propósito até o fim, até chegar na cruz. Mas ele passou pelo processo do Getsemane. Ele passou pela prensa, para que fosse extraído dele tudo aquilo que eu e você precisamos para dar continuidade ao plano de salvação. Tudo que eu e você precisamos para viver aquilo que o Pai determinou desde o início, que diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vamos aprender um pouco sobre 8 características de uma oliveira e 8 marcas de um cristão maduro. Vamos então acompanhar 8 características. Quando você faz uma pesquisa sobre as oliveiras, diz o seguinte: elas crescem independente dos fatores externos. Uma oliveira cresce independente dos fatores externos. Ela pode estar nas montanhas, nos vales, nas pedras ou em terra fértil, ela cresce. O cristão maduro, independente da situação que ele esteja vivendo, independente daquilo que os olhos dele veem, independente das suas emoções, ele cresce. Porque o seu crescimento não é baseado no que vê e não é baseado naquilo que sente, mas o crescimento do verdadeiro cristão acontece porque ele sabe aonde ele está fundamentado e alicerçado. A fé dele não é por sentimento, mas é pela confiança que Deus está com ele. E estando com ele, tudo é possível àquele que crê. É impossível não crer e não crescer. Mas se você não acreditar, você dificilmente vai se desenvolver. Uma oliveira também, ela cresce independente dos recursos que ela tenha. Mesmo quando falta água, debaixo de um intenso calor, uma oliveira não desiste de crescer. Qual é o calor pelo qual você está passando? Qual é a tempestade pela qual você está passando? Qual é a luta pela qual você tem passado? Ela não pode te impedir de continuar crescendo. Porque se ela impedir você de continuar crescendo, significa que o teu problema é maior do que o Deus que você diz que crê. Uma oliveira, ela tem um crescimento contínuo, mesmo às vezes sendo ele lento. Existem pessoas que decidem abandonar a fé, abandonar a Jesus, abandonar o ministério, porque se decepcionaram, ou porque não foi aquilo que esperavam, ou porque entregaram a vida com uma expectativa de que não teriam problema, e aí então elas decidem não mais querer Jesus nas suas vidas. Então elas interrompem o crescimento no qual elas estavam. Mas aqui nós estamos aprendendo que um cristão maduro como uma oliveira, ele cresce ainda que em alguns momentos da sua vida de uma forma lenta, mas ele não para de crescer. Eu não sei com que velocidade você tem crescido. Eu não sei com que velocidade você tem aprofundado as suas raízes na palavra. Eu não sei com qual velocidade você tem servido ao Senhor. Mas o que eu quero dizer para você, ainda que seja um passo todos os dias, não pare, não recue, não volte para trás, mas continue caminhando, olhando para Cristo, que é o alvo. Ele é o alvo, é para frente que nós andamos. A Bíblia diz, esquecendo-vos das coisas que para trás ficaram. Quando nós olhamos para trás, e andar para trás significa olhar pelo espelho retrovisor, significa olhar para os fracassos, olhar para os pecados, olhar para as culpas. Se você ficar olhando para trás, para aquilo que você teve, para aquilo que você perdeu, dificilmente você conseguirá avançar ou crescer. Precisamos abandonar o passado. Precisamos esquecer o passado. Quando nós tomamos a decisão de nos batizar, a Bíblia diz que nós então somos gerados de novo. Tudo aquilo que foi confessado, os nossos pecados são perdoados, e eis que uma nova vida começa a partir de agora. Talvez você precise hoje determinar que o teu passado vai ficar para trás, porque se você ficar preso ao passado, ancorado no passado, nenhum carro avança se estiver com o freio de mão puxado.
O passado é um freio de mão. Se ele não te fortalece, ele te enfraquece. E se o passado te enfraquece, esqueça o passado e olhe para frente, porque o teu passado você não pode mudar, mas o teu futuro está intacto, e o Senhor quer estar com você no teu futuro. Uma oliveira, ela cresce quando atinge a maturidade plena, podendo chegar até 7 metros de altura. Eu quero dizer para você, você tem uma estatura que o Senhor colocou para você, então não pare antes de chegar no máximo daquilo que Deus quer que você cresça. Existem pessoas que dizem: ah, pastor, eu já preguei, pastor, eu já orei, pastor, eu já fiz visitas, eu já ensinei, eu já fiz tantas coisas, já cantei, já toquei. E eu digo: e o que você está fazendo agora? Não, agora eu estou no ano sabático, agora eu estou dando um tempo. Tempo para quê? Tempo para atrofiar, tempo para recuar, tempo para ficar fraco, tempo para cair em ciladas, tempo para quê? Não existe tempo. Jesus está voltando, e o que nós temos que fazer é correr contra o tempo, para cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou. Não há tempo. Se existe uma coisa que você não recupera, é o tempo. Como você tem administrado o teu tempo? Uma oliveira, ela pode chegar até 7 metros de altura. Talvez você esteja aí perto dos 7, mas ainda falta um pouco. E o Senhor hoje está te dizendo: não limite o meu poder na tua vida. Mesmo quando você se encontrar fraco ou abatido, não deixe de transmitir a vida que há dentro de você. A oliveira, mesmo quando está fraca, aparentemente morta, diz o estudo que ainda assim ela produz ramos novos. Como estão os teus ramos? Talvez você seja um crente velho de banco. Talvez você já conheça a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Talvez você já saiba tudo aquilo que eu vou continuar ensinando, pregando. Talvez você conheça todos os louvores. Talvez você já tenha visto tantas pessoas passando pelas águas. Mas talvez você precise começar de novo. E mesmo fraco e abatido, você precisa olhar para ver quais são os frutos que você tem produzido. Os frutos de ontem não valem para hoje. Aprenda com as oliveiras. As marcas que foram deixadas durante toda a sua vida não impedem a oliveira de dar sombra a quem precisa. Mesmo as que têm troncos torcidos e velhos, estão sempre com folhas verdes. Eu fiquei pensando: Senhor, tronco torcido e velho. Sabe, irmãs, quando a gente tem dor? Sabe quando a gente está desmontando? Sabe quando você não tem mais o vigor físico que você já teve aos 28? Sabe quando parece que você já não tem mais o que fazer na igreja? Você já não pode dançar como as meninas, não pode tocar, não pode cantar. Já não aguenta ficar um tempo maior em pé, servindo como os diáconos. Aí você diz assim: ah, eu só vou na igreja e sento. Eu quero dizer que se você pensa assim, é melhor que você venha neste lugar, sente, dê um abraço em alguém, profetize uma palavra de vitória, porque mesmo quando nós estivermos velhos para a sociedade, para o Senhor nós ainda vamos produzir muitos frutos que glorificarão ao Senhor. Não existe idade, não existe tempo para produzir frutos e abençoar aqueles que estão próximos a nós. Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha que bênção essa pessoa. Olha que linda essa pessoa. Uma filha amada do Senhor. Um filho amado do Senhor. Ainda há esperança para a árvore cortada, porque se ela estiver próxima a ribeiros de águas, ela dará o seu fruto no tempo certo. Mesmo que você tenha idade avançada, você ainda produzirá frutos que você não produziu, e muitos verão estes frutos e serão testemunho que vale a pena servir ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Você
sempre digo ao Senhor que eu gaste todos os meus dias, todas as minhas horas, todos os meus anos na tua presença, para que naquele dia que o Senhor voltar para mim, o Senhor me encontre trabalhando na tua obra. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero trabalhar na seara do Senhor. Eu quero levar vidas a conhecer o Evangelho. Eu quero servir ao Senhor até meu último suspiro. Sabe por quê? Porque eu não perco nada fazendo isso, mas eu ganho tudo. E a minha recompensa está em saber que Ele me escolheu e que o meu nome está escrito no livro da vida. Ele não me deve nada, sou eu que devo para Ele. As oliveiras, mesmo com idade avançada, ainda dão frutos. Não deixam de lançar novos ramos e dão frutos. Quando ela é cortada e ela é queimada, da raiz ainda brota fruto. Pensa, queimada e cortada. Quer dizer, chegou alguém lá, disse: eu vou liquidar com essa oliveira. Eu vou cortar, eu vou queimar, acabar com a vida dela. Quando você vai estudar, você vai ler e você vai encontrar que mesmo cortada e mesmo queimada, das suas raízes brotam ramos e brotam vida. Que é isso, Senhor? Rosângela, é palavra. Ninguém pode roubar a palavra de nós. Podem queimar as nossas Bíblias, como acontece em países fechados para o Evangelho. Podem matar, podem perseguir, podem fazer atrocidades, mas aquele que tem a palavra do Senhor jamais deixará de produzir vida, porque a palavra está em nós. Ela não está na nossa mão. A palavra não está pendurada na nossa estante. A palavra não está na cabeceira da nossa cama, aberta no Salmos 23 ou no Salmos 91. A palavra está em mim. Por isso aprendemos que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite, para que no tempo certo venhamos a dar os frutos. Você precisa ter profundidade na palavra. Você precisa meditar na palavra, conhecer a palavra e conhecer o Deus da palavra, porque o Deus da palavra é o Deus que fala. Uma oliveira tem suas raízes tão profundas, porque ela busca pelas águas para se manter suprida e não para de produzir. Se você está aí olhando para a tua vida e você diz: eu não estou fazendo nada, está tudo tão parado, e não apenas na área ministerial ou espiritual, as coisas parecem que não acontecem. Eu vou te dizer nesta noite: aprofunde as suas raízes na palavra, aprenda a buscar no Senhor, através da oração, do jejum, do estudo bíblico. Aprenda a buscar no Senhor as águas que você precisa para produzir os frutos certos. Uma oliveira faz isso. O crente amadurecido deseja multiplicar. Outros como ele, o crente amadurecido como oliveira, ele faz discípulos ligados pela mesma raiz que a palavra. Precisamos ser cristãos maduros, que mesmo em tempos difíceis, não deixamos de dar frutos, de trabalhar para abençoar a outros, de aprofundar nossas raízes e ainda que lentamente, continuar crescendo. Nada do que produz é desprezado ou descartado. Isso é incrível. Nada do que uma oliveira produz é desprezado ou descartado. Mostra para mim a imagem das prensas, por favor. Aqui você tem azeitona, e aí você tem um modelo de prensa da antiguidade. Muda para mim a próxima. Então, aí vemos uma foto de uma pessoa manipulando a prensa. Então eles faziam esse movimento circular, e muitas vezes colocavam animais também. Então a azeitona era colocada aí, e aí a prensa ia rodando, e aí extraindo, e é sobre isso que nós vamos falar também, e aí extraindo da azeitona alguns derivados então do azeite. Você está vendo aí uma prensa com azeite puro, mas o primeiro processo pelo qual a azeitona passa, quando ela é colhida, é o processo chamado processo natural. E aí tem um exemplo, mas não seriam bem esses sacos. As azeitonas são colocadas em sacos para serem levadas até o local da prensa.
E pelo processo natural do ajuntamento das azeitonas, uma passando na outra, ela então espelha, ou então é tirado dali um azeite que é chamado azeite puro, o extra virgem, que é o azeite que tem o maior valor comercial até hoje. Azeitonas eram colhidas, colocadas então em sacos, e essa sangria, esse caldo, esse azeite, ele era produzido sem nenhuma pressão externa, não precisava passar por aquela prensa, bastava que todas estivessem juntas para tirar o melhor. Esse azeite, ele era levado para o templo, para que pudesse acender a menorá ou o candelabro do templo. Este azeite também era usado para ungir reis, sacerdotes, nas cerimônias de consagração e de unção. O Getsemane fica em frente a um templo, então quando passavam ali pela prensa, este primeiro azeite que era trazido, era levado já diretamente para o templo. Por isso que estava o Getsemane no lugar estratégico. A palavra de Deus, irmãos, quando nós ouvimos e aplicamos na nossa vida, ela tem o poder de extrair de nós, de colocar para fora a nossa verdadeira identidade, sem que haja necessidade de uma pressão externa. Deus trabalhando em meu espírito, pela palavra, derramando sobre mim a unção, e eu derramando sobre a vida de outros. Esse óleo que é extraído, usando a azeitona como exemplo, as oliveiras como exemplo, este óleo no contato com o Espírito Santo, ele é extraído, e essa unção que o Senhor derrama sobre a minha vida, agora eu derramo sobre a vida de outros. Esse seria o melhor estágio para todos nós. Ouvir a palavra, aplicar a palavra, e essa palavra em nós, tirar de nós a melhor essência, aquilo que nós nascemos para ser e fazer. Este seria o processo natural do ser humano. Deixar que fluísse de si aquilo que é puro, genuíno e verdadeiro, através do Evangelho de Cristo. Reproduzir a natureza do próprio Deus para o qual nós somos gerados. Quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu começo a ouvir a palavra, então essa palavra vem sobre a minha vida, e o Espírito Santo trabalhando em mim, começa então a me transformar de fato naquilo que eu nasci para ser. Eu não sei se você entende, mas se você ouvir a palavra e aplicar a palavra, você não precisará passar por prensas como os outros estágios que nós estamos ouvindo, mas infelizmente, muitas vezes nós somos colocados na prensa, somos moídos, porque nós não aceitamos simplesmente a palavra de Deus. Verdade ou não é? Não existem situações que você diz assim: se eu tivesse ouvido a palavra de Deus e colocado em prática, eu não teria passado por aquilo. Verdade ou mentira? E por que passamos então? Porque nós não ouvimos a palavra de Deus, e se ouvimos, não aplicamos. Segundo processo pelo qual a azeitona passa, agora ela é colocada ali na prensa. Então eles começam a rodar a prensa, e o que é extraído agora é um azeite de uma qualidade inferior ao primeiro, que não houve nenhuma influência externa, que serve agora como alimento. Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento. Ele passou pelo Getsemane, Ele foi moído, para que hoje você pudesse se alimentar da palavra. Por isso, do memorial da Santa Ceia, onde o corpo representa, o pão representa a carne, que foi moída por nós. Jesus é o pão vivo. Se você tem sentido fome, e não sabe fome do que, eu posso garantir para você que é a fome da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento. Então nós precisamos estar alimentados da palavra, para que nós possamos produzir a palavra, e levar a outros que não conhecem. Como é, pastora, que eu levo a palavra? Através do teu testemunho, através daquilo que Jesus já fez na tua vida. Quando você passa por algum tipo de aperto, o teu testemunho e a tua experiência falam muito, e são pão para aqueles que têm fome. Quando foi a última vez que você deu de comer para alguém? Quando foi a última vez que você deu testemunho daquilo que Deus já fez na tua vida?
Quando foi que da tua boca saiu alimento para outros? A terceira prensa, o terceiro processo pelo qual a azeitona passa, ela extrai agora um outro elemento, um outro tipo de azeite que é usado para cura, para curar a enfermidade. Precisou um pouco mais de pressão. Não bastava estar junto, não bastava a primeira rodada da prensa. Não, agora precisa de mais peso. Para quê? Para cura. E aí eu falava, Espírito Santo, o que isso quer dizer? Ele dizia, muitas pessoas fogem do processo da prensa para serem curadas. Elas não querem passar por este processo da cura, mas vivem feridas, vivem machucadas, e feridas e machucadas, elas ferem e machucam a outros. Só sabe a alegria de ter saúde quem ficou doente, não é? Só sabe o valor da vida quem passou perto da morte, ou teve alguém, um ente querido nesta situação. Todos os dias, a palavra de Deus nos convida para que nós venhamos a morrer para nossa própria vontade. Somos levados como ovelha para o matadouro, para que a nossa carne, as nossas emoções sejam tratadas sem resistência, aceitando o processo, tirando as impurezas que nos impedem de viver aquilo que nascemos para viver, de ser quem nascemos para ser. Quanto mais você se enrijece, quanto mais você endurece, quanto mais você resiste ao processo, mais sofrido é. Sabe por quê? Porque você não se submete. Jesus sofreu naquele lugar para que você pudesse receber a cura que só Ele pode te dar. Talvez você esteja sendo pressionado, pressionada, perseguida, prensada, amassada, achando que Deus se esqueceu de você, que Ele quer o teu fim. Mas eu digo para você nesta noite, não resista ao trabalhar de Deus na tua vida, deixa Deus te curar. Jesus passou pelo Getsemane, Jesus passou por todo aquele sofrimento, o suor virou gotas de sangue, Ele passou por toda esta dor e sofrimento, para que eu e você pudéssemos ser curadas das nossas emoções e no nosso físico, porque em meio à dor há cura, em meio à derrota há vitória, em meio a decretos de morte, Deus tem vida para nos dar. Existe uma esperança. Se submeta ao processo. Aceite aquilo que o Senhor tem te orientado a fazer. Baixe a guarda. Se submeter ou submissão é se colocar abaixo da missão do outro. Existe uma missão, e esta missão é a do Senhor, e nós nos colocamos abaixo dela. Talvez hoje eu pudesse fazer qualquer coisa, mas eu decidi me submeter à missão para a qual o Senhor me chamou. Um outro processo agora, mais doído, mais prensa, mais peso. Depois de tantos outros processos, agora continua lá, porque Deus não desperdiça nada, e agora é tirado o azeite que vai produzir o sabão de oliva. E esse sabão, ele serve para lavar e limpar. Era essa a finalidade dada. Agora a prensa ali na antiguidade. Hoje provavelmente nós usamos muitos sabões que não são produzidos desta forma, são industrializados, mas nós estamos remetendo à história de Jesus. Deixe Jesus te limpar hoje. Este óleo serve para limpar. Deixa o Senhor te purificar hoje. Deixa Ele trocar as tuas vestes. Receba este milagre de ver os teus pecados apagados, as suas vestes sujas sendo limpas. E Ele colocando sobre você vestes de autoridade.
Olha o que diz Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Zacarias 3:4 diz: então o anjo ordenou aos que estavam diante dele tirar-lhe as vestes impuras e disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. Quando nós passamos pelo processo da prensa, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, independente da dor, independente das renúncias, independente daquilo que temos que abrir mão, o Senhor troca as nossas vestes de vergonha e de pecado e nos coloca vestes de nobreza. O que isso significa? Eu deixo de ser alguém sem importância e sem valor e passo a ser alguém importante para o Senhor. Alguém que quando Ele olha, Ele tem orgulho. Alguém que quando Ele olha, Ele vê a marca do Filho dEle sobre a nossa vida. Alguém para quem Ele olha e Ele nos coloca agora sentados à direita de Deus Pai com Cristo Jesus. Como estão as tuas vestes hoje? Se o Senhor passasse aqui nessa noite com esses diferentes tipos de azeite, o que você pediria a Ele? Senhor, me dá o azeite da cura, me dá o azeite que lava, me dá o azeite da unção que despedaça todo jugo. Qual azeite você pediria para que o anjo do Senhor trouxesse até a tua vida hoje? Dá para esmagar mais? Dá para extrair mais da azeitona algo? Sim. Agora uma das últimas etapas, a última etapa, é extrair do óleo para a lamparina. O azeite para iluminar. Lamparinas que eram feitas de cerâmica com pavio, agora o último azeite é colocado dentro delas para poder iluminar as casas. E talvez você esteja andando em escuridão, sem conseguir dar um passo, porque não vê saída e não vê direção, mas hoje o Senhor está aqui e Ele é a luz que veio para iluminar o teu caminho. Diz a palavra de Deus: eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus passou por aquele lugar para que hoje Ele pudesse ser a luz na tua vida. Ele foi prensado e foi moído. Seu suor foram gotas de sangue. E Ele fez tudo isto para que você nunca mais precisasse andar em trevas, mas para que você pudesse ter luz para continuar caminhando. Jesus é a luz que você precisa. Ele é a luz que eu preciso. E essa luz não é produzida em usinas hidrelétricas, não é produzida nos interruptores de energia, não é produzida por placas solares. Esta luz, se fosse assim, poderíamos correr o risco de perdê-la ou de entrar num período de escassez de energia. Não, Ele não tem a luz. Jesus é a luz. Ele é a luz que habita no meio daqueles que o têm como fonte. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você convida para que Ele entre e seja a luz da tua vida, e através dEle, você vai iluminar a vida de outros. Você vai iluminar aqueles que estavam em trevas. Quanto mais você estiver conectado à verdadeira fonte, que é Cristo, mais iluminado você será. E andando na luz, você vai tornar conhecido aquele que está em você. Vai andar com transparência, com verdade, sem sombra, sem nada oculto, nada escondido, encoberto, sem máscaras. Se existem áreas da tua vida que estão encobertas e escondidas, se existem coisas que você faz que ninguém vê, eu quero te dizer: não existe lugar onde nós possamos nos esconder da presença de Deus. Não existe nada que Deus não veja. Então, se não existe nada que Deus não veja, então eu preciso trazer a luz do Senhor para aquela área da minha vida que ainda está em trevas e em escuridão. Porque colocando a luz da palavra naquela área, esta área, as trevas terão que sair e a luz de Cristo vai resplandecer. Aquilo que antes era vergonha, deixará de ser vergonha e será motivo de testemunho. Eu era, mas eu não sou. Eu fazia, mas eu não faço. E com isso
isso, a luz do Senhor vai resplandecer. E mais do que isto, 1 João 1:7 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tudo isso Jesus fez ali naquele lugar, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso a todas estas bênçãos. Ele aceitou o peso do pecado de todos nós. E assim como as azeitonas, umas em cima das outras, produzem o puro azeite, Ele aceitou carregar o peso do meu pecado e do teu pecado. Ele foi prensado por amor a nós. E quanto mais a pressão aumentava, mais ele orava e mais ele produzia gotas de sangue. Cada gota do suor de Jesus ali naquele lugar, no lugar da prensa, percorreu todos os lugares e chegou até aqueles homens, até a cruz, para cumprir o propósito que o Pai tinha. Ele deixou a coroa de glória para colocar uma coroa de espinhos. Ele deixou o trono para ocupar o madeiro. Ele morreu e ressuscitou para que você hoje pudesse viver. Você é esta oliveira. Ele quer que você revele as características que mostrarão o teu nível de maturidade, para que possa ser extraído de você o seu melhor, aquilo que você de fato nasceu para ser e oferecer. Deixa o Senhor hoje mostrar quem você nasceu para ser e oferecer. Cada etapa do processo, a mesma azeitona passa por prensas diferentes, para que possa ser absorvido dela 100% da sua produção. Cada etapa do processo pelo qual você passa pela prensa, Deus está extraindo de você algo que te valoriza, que te qualifica, e muitas vezes fica escondido. Deus quer te tornar em alguém, assim como Pedro, que negou a Jesus, que estava prestes a ser crucificado, quando perguntaram: você o conhece? Não. Você o conhece? Não. E pela terceira vez ele disse: eu juro que eu não conheço. Mas Pedro se arrependeu. E diz a palavra de Deus que quando Pedro se arrependeu, Pedro então se tornou uma pessoa usada nas mãos do Senhor, usado e ousado nas mãos do Senhor. Tanto que quando Jesus ressuscitou, o anjo que estava ali naquela sepultura disse para aquela mulher: vai, avisa os outros, mas lembre-se de avisar a Pedro. Através do óleo que Deus irá extrair de você, muitos outros serão alcançados e transformados através da tua vida. Porque foi para isso que o Espírito de Deus veio até você. Foi para isso que o Senhor veio e te ungiu, para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão de presos. Se coloque de pé.